amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal, o canal da Amanda. Já quero pedir para vocês se inscrevam aqui no canal, acompanhem as novidades e deixe seu like, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre restauração de casamento, porque sim, eu acredito na restauração do casamento. Eu sou a prova viva que casamentos podem ser restaurados. Quem já acompanhou meu último vídeo, no vídeo que eu falo sobre o meu testemunho, viu naquele vídeo que eu tive uma infância muito complicada, meu pai era alcoólatra, né, e tive uma infância bem difícil. Ao longo do tempo eu tive meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorado, ele também me traiu, então tudo na minha vida aconteceu muito cedo. Eu conheci o meu esposo com 20 anos, eu conheci ele numa festa fantasia, era numa época que eu saía muito, que eu buscava muita diversão, que eu achava que a noite, a balada iria me curar de tudo que eu já tinha sofrido, de todos os meus traumas do passado. Então eu conheci meu esposo numa festa fantasia, que eu fui com as minhas primas. Eu conheci o meu esposo numa festa fantasia e foi amor à primeira vista. Sabe aquela coisa de se olhar e você saber que era ela a pessoa? Então foi exatamente assim, eu olhei pra ele, fiquei apaixonada, ele ficou olhando pra mim, nos aproximamos, conversamos um pouco e dali a gente não se largou mais. E como eu já morava sozinha, eu com 17, 18 anos já morava sozinha, então juntou o útil ao agradável. Ele começou a ir muitas vezes lá pra minha casa e acabava dormindo lá, ia ficando, até que já estávamos morando juntos. Eu engravidei com 6 meses de namoro, foi tudo muito rápido, como tudo na minha vida foi rápido, né? Vocês vão ver nos vídeos anteriores que eu falo, tudo na minha vida aconteceu muito rápido. E antes de eu conhecer ele, eu tinha ido para uma pessoa que me acompanha desde muito sempre orou muito por mim, já tinha falado que que ela tinha visto, né, Deus tinha dado para ela uma imagem que eu estava com a minha família e estava carregando um filho, um menino. Ela me deu essa palavra, eu guardei comigo e os dias foram passando. E eu conheci o Júnior, a gente começou a namorar, o nome do meu esposo é Jaésio, mas a gente chama ele de Júnior. E com 6 meses de namoro, casamento, eu engravidei. A notícia não chegou de uma forma tão maravilhosa, a gente ficou super assustado, porque eu acreditava, tem um tempo na minha vida que eu acreditava que eu iria ter dificuldades para ter filho. Colocaram isso na minha mente e eu vou falar em outro vídeo. Então eu fiquei muito assustada e também para ele foi um baque muito grande. E a gente teve uma briga, assim que eu descobri que estava grávida, a gente teve uma briga, e a gente ficou um tempo separado, mas logo em seguida nós voltamos e decidimos morar junto e levar a nossa vida, tocar a nossa vida. E nós vivemos 3 anos assim. 3 anos a gente tinha muito amor no nosso relacionamento, a vontade de estar junto era grande, porém a gente tinha outros problemas por trás disso tudo. O que seria esse problema atrás disso tudo? Eu era uma pessoa traumatizada, eu era uma pessoa que vivia muito do passado, eu sofria muito com tudo que já tinha acontecendo comigo, sabe? Como eu sofri muito na vida, eu achava que eu tinha que estar por cima da situação. Quando eu conheci o Júnior, eu fiquei muito apaixonada por ele, mas aquilo estava na minha mente, eu preciso sempre estar por cima, eu não vou deixar ninguém me humilhar, eu não vou passar por outra traição, eu não vou passar por outra decepção. E o Júnior era um rapaz que era muito trabalhador, ele vinha se dedicando para nossa família, só que o Júnior ele era muito orgulhoso, era aquele tipo de pessoa que a palavra dele sempre tinha que reinar. Era muito difícil a gente brigar, às vezes ele estava errado, mas ele não me pedia desculpa e aquilo me machucava muito, sabe? E já teve vezes a gente brigar e ele ficar 3 dias sem falar comigo, porque ele na cabeça dele, ele era o certo, e ele sempre queria que eu pedisse desculpa. E daí, com 3 anos de relacionamento, esses problemas foram ficando graves. E todas as brigas que a gente tinha, nós morávamos embaixo da casa da mãe dele, o Júnior subia para a casa da mãe dele. Então esse é um erro gravíssimo. Não conseguíamos resolver, não conseguíamos mais ter diálogo e ia cada um para um canto. Eu ficava cuidando de Samuel na nossa casa e ele subia para a casa da mãe dele. E isso ali foi tomando uma proporção muito grande e começou a ser muito frequente. A gente tinha muita química de corpos, sabe? A gente
se dava bem por um lado, mas aquilo tudo foi fazendo com que a gente se afastasse. E a gente começou a se afastar. A gente não conseguia mais conversar, não conseguia ficar um mais perto do outro. E para piorar toda a situação, o Júnior começou a querer viver vida de solteiro. O Júnior encontrou uns amigos dele do passado e achou que simplesmente poderia sair, que estava tudo bem e que eu ia encarar aquilo como se tivesse tudo ok. Mas não, ele saía, ele mentia pra mim e quando ele chegava, eu já estava lá pronta esperando ele pra gente brigar e a briga acontecia. Nunca nos agredimos, tá? Mas a gente feria muito ao outro verbalmente. A gente brigava, a gente falava palavras ruins, entendeu? E aquilo foi frequentemente, todos os dias a mesma coisa. E ele começou a falar pra mim que ele não estava mais feliz no casamento, que não era mais aquilo que ele queria. Eu também estava muito magoada, muito triste com tudo que ele fez comigo. Ele começou a falar pra mim que queria sair de casa, que queria separação, que não me via mais como mulher dele. Ele falou muitas coisas pra mim que me magoaram. E eu também. E eu não sabendo lidar com aquilo tudo, eu também falava pra ele coisas que magoavam ele. Em nenhum momento eu parei pra pensar que eu devia ser sábia naquele momento. Eu comecei a encarar. Ele vinha com espada e eu vinha também com espada. A gente começou a enfrentar um ao outro. Ao ponto que chegou um tempo que não dava mais. Ele saía todos os dias como se eu não existisse. Ele começou a não me ver mais como mulher. Ele saía e dormia na casa da mãe dele. Foi muito difícil, gente. Foi muito doloroso. Eu chorava muito. Eu me lembro que eu passava a noite chorando, sabe? Pedindo, falando, Deus, por que isso tudo aconteceu? A gente estava tão bem. Eu sei que tudo aconteceu tão rápido, mas a gente era um casal novo. A gente tinha um filho saudável, feliz. Tava tudo caminhando. Por que aquilo tudo aconteceu? Porque foi como um vento, gente. A gente tava 3 anos vivendo bem. E do dia pra noite, parece que a nossa mente, assim, passou um vento, passou um furacão que mudou tudo, né? E até que chegou ao ponto dele tá saindo tanto, dele tá me magoando tanto, e eu também agredindo ele com palavras, que eu falei pra ele, ou a gente vai voltar a ser como era antes, ou a gente vai recomeçar, ou a gente vai mudar. Eu tomei essa iniciativa de falar isso pra ele. Ou a gente vai terminar. E ele falou pra mim, então nós vamos terminar, porque eu não quero mais viver essa vida de casado. Pra mim não dá mais. A gente tá casado, tem 3 anos, mas eu não quero mais isso. Eu quero viver a minha vida de solteiro. E ele foi, gente. E ele foi morar na casa da mãe dele. E nos separamos no ano de 2017. Quando a gente se separou, a princípio eu fiquei 3 meses morando na casa que a gente já morava, que era embaixo da mãe dele. Porém, ali eu sofri muito. Ali eu vi coisas que eu poderia ser palpada, sabe? Não me respeitaram, me humilharam. Eu tava sofrendo demais. E eu passei 3 meses chorando. Eu lembro que eu não comia, eu não fazia nada, eu só chorava. Eu escutava ele chegando de madrugada, sabe? Ele me fez sofrer muito, gente. Foi uma coisa bem dolorosa mesmo. E eu resolvi sair daquele lugar. Eu não tinha pra onde ir, eu não tava trabalhando, mas eu decidi conversar com a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos, e eu consegui alugar uma casinha. Ele já estava se envolvendo com pessoas nesse tempo, tudo chegava ao meu ouvido, né, porque as pessoas falam, as pessoas comentam mesmo, e eu fiquei sabendo de muita coisa que ele passou a fazer depois que a gente se separou. Quando a gente estava junto, nada chegou aos meus ouvidos, por isso que eu tô falando dessa maneira. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido, mas eu só fiquei sabendo das questões de mulheres quando nós nos separamos de verdade. E começou a chegar muita coisa no meu ouvido. E quando eu fui morar sozinha, surgiu em mim uma raiva, sabe? Houve em mim uma revolta. Eu falei, eu vou fazer ele sofrer da mesma forma do que eu. Gente, como eu fui imatura. E daí eu comecei a sair da mesma forma do que ele. Eu comecei a exigir, né? A gente conversou. Ele pegava o Samuel um final de semana sim, um final de semana não. E nesse final de semana que eu tava sozinha, eu conheci uma pessoa. Comecei a namorar com essa pessoa. Ele também começou a namorar com outra pessoa. A gente assumiu um relacionamento. E eu tô falando pra vocês da forma mais verdadeira. Não tenho medo de julgamento, porque julgamento pode vir sim. Mas eu tô passando a minha experiência de vida. Porque eu quero dizer pra vocês que Deus muda. Nós somos pecadores, cheios de defeito. Você que tá me assistindo, não sei a sua religião. Eu não tô falando de religião, eu tô falando de Deus.
que eu acredito que Deus muda situações. E essa mesma pessoa que me deu essa palavra uma vez, que ela via eu com uma família e eu segurando um bebê, ela falou assim pra mim: Amanda, você e o Júnior vão voltar. Você tá com uma pessoa, eu tô vendo, ele também tá com uma pessoa, mas vocês vão voltar. Eu vejo a família de vocês junta, eu vejo vocês numa nova cidade. E ela falou isso pra mim: tenta imaginar que você tá numa gravidez e nessa gravidez você tem que esperar 9 meses. Então você acalma o teu coração. E nós ficamos 9 meses separados. 9 meses que passamos por diversos sentimentos. Sentimento de raiva um pelo outro, sentimento de saudade. A gente passou por muita coisa. Claro que quando a gente batia esse sentimento de saudade, eu não demonstrava, ele também não demonstrava. Mas passamos por diversos processos que o casal, quando tá separado, passa. E depois desses 9 meses, teve uma noite que eu tava aflita, sabe? Eu tava namorando com uma pessoa que eu não gostava, eu tava vivendo uma vida que eu não queria. Eu até tentava dizer para as pessoas que tava tudo bem, mas eu queria o meu casamento de volta. E eu tava cansada de fingir que não, sabe? E eu me ajoelhei e me rendi para Deus. Porque a gente tem que fazer isso. Deus trabalha em cima da nossa vontade. E eu não tinha declarado para ele que eu queria minha família de volta. E naquele dia eu falei: Deus, não é isso que eu quero. O Senhor sabe o que eu realmente quero. Eu quero minha família de volta, Pai. Eu quero criar o Samuel junto com o Pai. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Muda essa situação porque eu não aguento mais, Senhor. Me trata o Júnior, traz mudança, traz restauração. E comecei a conversar com Deus. Comecei a pedir para Ele, comecei a dizer tudo que eu queria, colocar diante dEle, apresentei tudo para Ele. Eu chorei muito naquela noite porque eu senti a presença de Deus no meu quarto. Ele estava ali comigo, ele estava ali intercedendo por mim, orando por mim. Ele estava do meu lado. Deus, ele é real. O Espírito Santo é real. E o Espírito Santo, ele é consolador. E Deus me consolou naquela noite. E Deus ouviu minha oração naquela noite. Deus cuidou do meu coração. Deus cuidou da minha alma. Deus me renovou, me restaurou como mulher. Eu senti a graça caindo sobre mim. Eu senti a mão de Deus sobre a minha cabeça. E no dia seguinte, quando eu acordei diferente. Eu comecei a querer ser uma mulher melhor. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler, eu comecei a colocar felicidade para minha casa e ali com Samuel, naquela casinha que eu morei com ele no tempo que eu estava separada. Eu comecei a querer ser uma mãe melhor, a fazer uma mesa para mim e pro Samuel, sabe, arrumar tudo direitinho. Eu comecei Deus colocou em mim de novo a felicidade. E eu sentia que também no Júnior, a gente começou a se aproximar, a conversar sobre coisas relacionadas ao Samuel. A gente começou a se unir depois dessa oração, dessa forma. Pensando no Samuel, ele me perguntava: Samuel tá precisando de alguma coisa? Ele levava as coisinhas pro Samuel lá. A gente começou a se entender. E foi assim que começou a restauração do meu casamento. Até que um dia, depois a gente começou a se aproximar, a gente começou a levar o Samuel em parquinho, a gente começou a levar o Samuel no shopping, a gente começou a conversar. Eu cheguei em casa, a gente tinha levado o Samuel no shopping, e eu voltei pra minha casa com o Samuel e ele foi pra casa dele. E ele me mandou um texto, ele não conseguiu falar comigo pessoalmente, então ele me mandou um texto pelo WhatsApp. E nesse texto ele me pedia desculpa, ele falava que tinha se arrependido de tudo que ele fez e que ele queria começar do zero. Gente, o meu coração assim disparou, sabe? Porque é muito lindo você receber uma promessa. É muito lindo Deus te entregar algo e você ver se concretizando, sabe? Você começa a ver como Deus é fiel. Se Ele promete, Ele cumpre. Então, muitas vezes a gente não pergunta para Deus o que Ele quer. Você já pergunta para Deus: Deus, esse relacionamento é da tua vontade? Porque às vezes não é da vontade de Deus. E a gente também tem que estar preparado para o não de Deus. Lembra do meu primeiro relacionamento que eu contei? Que ele me traiu? Eu falei no meu primeiro vídeo, um vídeo que eu gravei de testemunho. Esse rapaz me traiu. E Deus me disse não. Eu sentia dentro de mim que não era para ir para frente aquele relacionamento, mas eu teimei. E a gente paga preço quando a gente teima. E no meu relacionamento com o Júnior foi um relacionamento que Deus já tinha me avisado antes de conhecê-lo. Deus já tinha usado uma pessoa para falar que eu iria conhecer em breve.
pai do meu filho, o meu esposo, que eu ia ter uma família. Então foi um relacionamento que sempre teve debaixo da graça de Deus, debaixo dos planos de Deus. E daí ele me mandou esse texto, sabe? Eu respondi da forma mais carinhosa, mais amorosa do mundo, porque eu fiquei muito feliz, eu queria muito resgatar meu casamento, restaurar. E ele foi pra minha casa depois que eu respondi, que eu falei sim, né? E assim que o Samuel nasceu, gente, eu não contei essa parte, mas a gente já tinha feito a união estável. E nesse processo de separação, a gente tentou desfazer essa união estável, mas não deu certo. O papel ficou lá. E quando a gente voltou, a gente ficou preocupado com isso, porque a gente tinha dado entrada a gente queria desfazer a união estável, mas voltamos lá, né, no cartório e tava tudo ok, não foi nada desfeito, Deus trabalha em tudo, olha só. E voltamos, gente, o dia que a gente se reencontrou foi lindo, sabe? O amor acendeu, o fogo acendeu, tudo se renovou. E ele me fez a proposta de vir para Santa Catarina. Nós morávamos no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. E viemos para cá, com a cara e com a coragem. Estamos vivendo aqui em Santa Catarina, num lugarzinho muito... Gente, esse lugar é maravilhoso de se viver. Aqui chama Uruçanga. E é aqui que Deus tem feito tanta coisa pela gente, sabe? A gente tem prosperado, a gente tem vivido as bênçãos de Deus. E o que eu quero dizer pra você nesse vídeo é exatamente isso. Não importa a forma que tá seu relacionamento, cada relacionamento é de um jeito, mas o que eu quero dizer quero te pedir, vamos fazer o seguinte, apresenta hoje, nessa noite, o seu casamento pra Deus, o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado. Diz pra ele os seus defeitos, diz pra ele o defeito do seu parceiro. Diz pra ele que você deseja, que seu coração anseia uma mudança. Faz isso, escreve aqui nos comentários pra mim. Deixa o teu testemunho. Vamos ajudar mulheres, vamos ajudar casais. Vamos curar um ao outro, sabe? Você que tá passando por uma separação, um divórcio, você que tá desiludida, que você que teve seu coração quebrado. Te convido pra deixar aqui o seu comentário, me conta a tua história. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, tá bom, meus amores? E o meu testemunho de relacionamento é isso. Não ache que a separação é o ponto final. Talvez Deus só precise de um tempo para estar mudando você. Porque nós temos que esperar no tempo de Deus. Nós temos que entender a vontade dele. E acredite que o tempo dele traz cura. No meu relacionamento trouxe cura. Hoje nós vivemos a maturidade. Hoje nosso casamento é maduro. Hoje ele vive pra mim, hoje eu vivo pra ele. Tudo que passou ficou pra trás. Eu não tenho mais trauma. Eu não lembro mais das coisas que aconteceram. Nem quando eu era pequena, nem com o meu primeiro relacionamento. Hoje tudo se refez novo. Hoje o Júnior é um homem que ele continua muito dedicado ao trabalho, sabe? Meu esposo, graças a Deus, é super trabalhador. O Samuel é uma criança incrível. O meu filho é um rapazinho super educado. O Samuel vê amor entre a gente. Sabe, o Samuel fala que quando tiver a sua mulher, ele vai tratar ela muito bem. Hoje ele vê exemplos aqui dentro de casa. E eu tô contando isso porque isso é real, sabe? A minha felicidade que hoje eu vivo é real. Tá bom, gente? Então, o meu testemunho de restauração é esse. Peço para vocês se inscreverem aqui no canal, tá bom? Meu canal é novo, tá começando agora, eu quero muito crescer. Eu quero muito levar palavras, levar dicas, mostrar o meu dia a dia para vocês. Aqui vocês sempre vão encontrar uma amiga, alguém que vai estar prestes a responder o comentário de vocês, tá bom? Me sigam também na rede social, lá no Instagram. Eu vou começar a movimentar mais o meu Instagram, tá bom? Eu prometo. Então é isso, meus amores. Muito obrigada. Eu quero dizer pra vocês, gente, depois que tudo que Deus fez por mim, é lindo ver, é lindo ter a certeza que Deus cumpre o propósito. É lindo você ter a sensação que você tá vivendo o que Deus planejou, que você está no caminho certo, que você está fazendo as coisas de uma maneira certa. Às vezes nós precisamos nos curar, às vezes a gente aponta muito o defeito do nosso parceiro e não vemos os nossos erros. Às vezes a gente precisa separar, às vezes precisa que Deus permita sim, que a gente separe por um tempo, para a gente colocar a cabeça no lugar, para a gente ver o que a gente errou.
pra gente querer mudar, pra gente querer se transformar. Então você mulher, você homem que tá vendo esse vídeo, queira mudar, esteja o coração aberto, sabe? É tão bom, às vezes a gente vive muito em pé de guerra, às vezes nós procuramos muito brigar na nossa vida, no nosso casamento, no nosso namoro. E como é bom, gente, a gente se entender, buscar viver amigavelmente, porque o nosso parceiro tem que ser nosso amigo também. Comece a agradar, comece a se alegrar no seu relacionamento. Tira toda a tristeza, todo o mal que tá no teu coração, sabe? Busque a Deus. Que Deus... Hoje eu moro num lugar lindo, num lugar abençoado, que eu sou muito feliz aqui, sabe? Nós temos prosperado muito, tanto eu quanto meu esposo. A nossa vida é feliz, sabe? É um lugar maravilhoso, sabe? Eu fico tão feliz de estar morando aqui. Eu fico tão feliz de ver tudo que Deus prometeu na minha vida se cumprindo, tá? E é isso aí, gente. Me acompanhe, se inscreva no canal